É bom ouvir a palavra, não só a palavra de Deus, uma palavra cantada também. E Deus sempre prepara alguma coisa especial para a gente, né? Eu agradeço a todos que estão aqui presentes, né? É uma alegria para a gente falar da palavra de Deus. E para você que está em casa, né? Assistindo via as plataformas digitais, também você é bem-vindo. Sempre, em todos os horários que a gente tem transmitido aqui ao vivo. E também para você que talvez vá assistir num outro momento, né? Tenha certeza que Deus tem uma palavra especial para você nesta noite. Sempre que me convidam para falar um pouco na igreja, né, a gente sempre tem um compromisso de tem que ligar? Tem um compromisso de escolher alguma coisa que toca no nosso coração primeiro, porque todos nós estamos aqui para aprender, né? Todos nós precisamos conhecer mais da palavra de Deus, conhecer mais do amor. E quando a gente prepara alguma coisa, primeiro é para a gente, né? E hoje eu escolhi falar sobre a agenda de Deus, né? Será que realmente Deus tem uma agenda? Será que Deus preparou esse momento que nós estamos aqui hoje? E a Bíblia diz que, lá, Davi, em Salmos, diz que antes de a gente nascer, lá no ventre da nossa mãe, Deus já conhecia. Nesses dias eu estava ouvindo um pregador falar assim que lá na eternidade, porque a gente não sabe quanto tempo Deus existe e como é o tempo para Deus, porque a gente é limitado nesse espaço, tanto o espaço físico como no espaço temporal. E Deus criou essa maneira para a gente viver, mas a gente não sabe como Deus lida com o tempo. Mas lá na eternidade, com certeza, eu posso imaginar que Deus ele pode ter dedicado um ano para pensar como seria a minha vida, como seria a sua vida. E eu gosto sempre de, antes de entrar no tema, entrar numa história da Bíblia. E essa história toca muito no meu coração, que é a história de quando Jesus vai a Samaria e encontra aquela mulher no poço, né? E lá em São João, capítulo 4, verso 4, diz assim: e era necessário atravessar a província de Samaria. Aí eu pergunto para você, realmente era necessário? Jesus estava saindo de um ponto e indo para o outro, né? Saiu de um momento de controvérsia. Jesus estava nos holofotes. Jesus era popular. As pessoas estavam ao encalço dele, né? E eu diria assim, na visão humana, era desnecessário passar pela Samaria. Mas Deus, como eu disse no princípio, Deus tem uma agenda muito diferente da nossa agenda, da agenda que a gente às vezes traça para nós. A agenda de Jesus, ela tinha 3 pontos nesse caso aqui,
na mulher lá samaritana, no poço. A salvação de uma mulher rejeitada, a pregação numa cidade que era repudiada pelas autoridades religiosas de Israel, e, de quebra, ele acaba com um preconceito sobre sexo, raça e de cultura. Que Deus transcende não só o tempo, mas qualquer convenção humana com relação a esses 3 pontos que a gente elencou aqui: de sexo, raça ou cultura. E por que eu falo assim que Deus transcende ao tempo, né? E Deus tem uma agenda para a gente. Quando, lá em Gálatas 4, capítulo 4, verso 4, diz assim: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Cristo não veio num tempo sem ter sido escolhido. Deus tinha um tempo determinado. E às vezes você pode estar pensando assim, as coisas que eu tenho passado na vida, né? Parece que não tem fim, né? Parece que eu nasci só para isso, ou sofrer, né? E eu vejo outras pessoas que não sofrem, né? Parece que Deus não tem um momento que Ele vai intervir na história. Mas aqui em Gálatas está bem claro que Deus tem um tempo determinado para que as coisas aconteçam. E isso fica bem claro nessa linha do tempo de Daniel, das 2.300 tardes, né? Que são anos, né, determinados. E dentro desse período aqui de 70 semanas, que se inicia com o decreto para a reconstrução de Jerusalém, o templo, né? Então, dentro de um período de 70 semanas, onde Cristo ia ser batizado, morto, e o período onde Israel, como nação, ela teria direito a salvação. Então, Deus tem um tempo determinado para as coisas, sim. Deus tem uma agenda. Então, Daniel 9, verso 24, diz assim: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Quando eu conheci a palavra de Deus, por meio da Igreja Adventista, eu vinha de uma outra denominação. E eu digo para vocês que o livro de Daniel foi o que fez abrir meus olhos com relação ao que Deus tem para a minha vida. E eu era adolescente, da idade do meu filho ali, do meio, o Eduardo. E naquela época eu estava estudando história. E eu fiquei impressionado como Deus, nas aulas de história, se manifestava através de Daniel para mim. E eu entendi que Deus, Ele é o dono da história. Como eu falei a princípio, Davi diz que lá no ventre da nossa mãe, Deus já tinha planejado. E eu gostei de ouvir aquele pastor dizer assim, quem sabe Deus, lá na eternidade, ele ficou 1 ano pensando em como ia ser o Ezequias, como ia ser o Alexandre, como ia ser a Débora, como ia ser o Luiz, como ia ser o José Carlos, como ia ser o Edmilson, como ia ser você que nos vê em casa.
Deus pensou em você. Deus tem, dentro do calendário dele, um espaço para você, um espaço para nós. Nós não somos um pontinho azul no universo. Na Bíblia diz que nós somos como a menina dos olhos. Quem consegue tocar nos olhos sem incomodar a Deus? Deus tem um plano especial determinado, um tempo agendado para o seu povo aqui na terra. Às vezes eu penso, analisando tudo que acontece no mundo, né? E talvez você, e tudo que você aprende na escola, né? Diz assim que a gente vem do caos, né? De uma explosão. E às vezes a gente fica pensando no que tudo que está acontecendo conosco aqui faz parte de um plano B. E esses dias eu estava assistindo um vídeo do Arnold Schwarzenegger, né? E ele conta a trajetória de sucesso da vida dele. E ele falou assim que ele detesta plano B. Ele não tem plano B. Ele só tem um plano. Ele nunca teve um outro plano na vida dele, a não ser aquilo que ele traçou para ele. E eu tenho certeza que Deus, tudo que está acontecendo conosco aqui, não faz parte de um plano B. E hoje eu vou mostrar um pouco, através da palavra de Deus, que nós não estamos vivendo num plano remendado, que aquilo que aconteceu lá no Éden, com Adão e Eva, não foi um acaso. Deus não estava despreparado. João, quando viu Jesus, ele disse assim: eis então o Cordeiro de Deus que tira. E em Apocalipse 13, verso 8, diz assim, que o Cordeiro ele foi morto quando? Antes de que todo esse universo fosse criado. Cristo já era o Cordeiro. Tem uma música do Felipe Valente que diz que antes que houvesse luz, houve cruz. Eu acho que não existe um verso tão curto que possa resumir que Deus tem uma agenda e que nós não fazemos parte de um plano B. Porque antes que Deus tivesse criado o universo, antes que houvesse luz, houve cruz. Jesus estava preparado para tudo que ia acontecer conosco. E Ele tem um plano, Ele tem uma agenda, Ele tem planos para você. Como disse no princípio, quando Adão e Eva pecaram, Deus pronunciou essa sentença aqui: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E esse lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui estava descrito como Deus ia destruir aquilo que nos destrói hoje, que é o pecado. Com Abraão, Deus então começa a sua história de resgate através do povo. E disse assim: através de ti farei uma grande nação, e a abençoarei, engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. E através de ti serão benditas todas o quê? Todas as nações, todas as famílias da terra. Deus lá no passado, Ele já te abençoou. Deus lá no passado pensou em você.
Você não está aqui sozinho. Você não tem um Deus que não sabe o que está acontecendo com você. Lá em Salmo diz que Deus se inclina para ouvir a nossa oração. Lá no deserto, Deus mandou construir uma tenda, porque Ele falou: eu quero habitar no meio de vocês. E Ele fez então uma promessa que da raiz então de Jessé, da raiz de Davi, da descendência desse, Deus trouxe então a Israel o Salvador, que é Jesus. Então a gente vê, através do tempo, no Éden, para Abraão, para Davi, para o seu povo. Porque lá no poço, para aquela samaritana, Jesus falou assim: porque importa saber que a salvação vem dos judeus. Deus escolheu um povo para trazer a salvação, através dessa raiz. E existe hoje uma desconstrução de todos os nossos valores que são judaicos cristãos, que tentam destruir a imagem, né, do povo de Israel e a imagem do cristianismo. Que você não veio de nada, que você está sozinho. Mas Deus tem um lugar na agenda dele. Você foi criado com um propósito. Não estou conseguindo aqui. É isso. E para mim, Deus, eu até olhei aqui que o pastor vai fazer uma série, né, tudo novo, né? E para mim, Deus tem um lugar marcado na sua agenda. Deus promete, então, para mim e para você, um novo céu e uma nova terra. Pois esse primeiro céu, essa terra que a gente vive, né, ela não vai existir mais no contexto que a gente conhece hoje. Então, para mim, Deus tem um propósito. Você não está aqui para viver só para sofrer, né? Porque na nossa vida, eu e você, nós vivemos em altos e baixos, não é verdade? Nunca ninguém nasce e vive só um mar de rosas, né? Mas Deus tem um propósito de retornar naquele primeiro propósito lá no Éden e refazer então um novo céu, uma nova terra, onde todas essas coisas que a gente vive hoje, todas essas incertezas, todos esses dramas, e também todas as nossas alegrias que a gente passa aqui, elas vão ser perpetuadas. Porque lá não vai existir momento de tristeza. Porque na continuação do capítulo 21, né, e até o verso 5, né, Deus vai refazer todas as coisas. Lá não vai existir mais morte, não vai existir lágrima, não vai existir doença. Essa é a agenda que Deus construiu para mim e para você. Mas eu não posso deixar também de falar do que o mundo tem de agenda.
Antonio Gramsci, ele é um filósofo italiano do começo do século XX, construtor de algumas filosofias que vão contra tudo que a gente acredita e acredita em Deus. E ele fala o seguinte: o mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por mais de 2000 anos. E um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos que não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. O que a gente está assistindo hoje no nosso mundo? Uma desconstrução de valores e princípios judaicos cristãos, de família, de relacionamentos. Porque sim, Jesus construiu, e aí eu volto lá no poço, pontes sobre as diferenças de sexo, pontes entre diferentes culturas, mas não abismos. E aqui a gente está falando de abismo, de sermos cortados. Por quê? De acordo com Nietzsche, né? Deus está morto. A gente não precisa de Deus. Nós precisamos de uma nova sociedade fundada no humanismo, onde o homem é o centro das coisas, onde o homem tem o poder de decidir, e não a Bíblia, não princípios éticos morais. E pior, de acordo com Zygmunt Bauman, ele é um polonês, né, filósofo polonês, mas de origem judaica. Ele é agnóstico, ele faleceu em 2017. E ele escreveu que a gente não vive numa pós-modernidade, como muita gente acredita, né, que a gente vive um pós-modernismo. Ele diz que nós vivemos em tempos o quê? Líquidos. Tudo está se liquefazendo. Se você olha ao redor, gente, parece que existe uma agenda que não é a agenda de Deus. Existe uma agenda para a desconstrução do que é Deus, do que é ser homem feito à imagem de Deus. Tudo que nós estamos vivendo nesse momento de distanciamento social, de doença, de uma nova ordem financeira. Essa semana, nós começamos com uma moeda totalmente digital aqui no Brasil, né? O Pix, onde você, 24 horas por dia, 7 dias da semana, você pode transferir seu dinheiro. Existe um reset na nossa cultura, no nosso mundo. Talvez você não esteja percebendo, mas esse mundo está sendo resetado. Resetado para o fim dos tempos. Jesus está muito próximo de retornar. E amém, porque Ele fará nova todas as coisas. Ele tem um plano para você. Mas não é esse reset, não, do mundo. É outro. É esse reset aqui, ó. Eis que faço nova todas as coisas. É uma promessa que tem lá em Isaías. Tem em Apocalipse 21, verso 5 também. Em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo é o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que faço tudo novo. Mas não é um novo remendado. Não pense que uma terapia, um psicólogo, não estou falando nada disso contra esses profissionais.
mas Deus pode construir você novamente. Eu me lembro logo quando eu entrei para a igreja, eu estava assistindo um programa Está Escrito com o pastor Bulhon. Ele olhou para a câmera e disse assim: sabe você que é drogado? Deus pode mudar os seus genes. Ele tem poder para fazer isso. Ele tem poder para mudar as células do seu cérebro que foram destruídas por anos de vício. Deus pode fazer no seu coração, que talvez não teve acesso a um estudo, acesso a uma vida melhor, Deus quer fazer de você um novo homem. Você tem a oportunidade de mudar as coisas. E em Jeremias, eu gosto muito desse verso, capítulo 29, verso 11, diz assim: porque eu sei, porque eu te conheço, diz Deus, e eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano. Planos de dar-lhes o quê? Esperança e um futuro. Eu trabalho com tecnologia e a gente vive hoje que a gente chama de indústria 4.0. A gente teve a primeira revolução, que foi a do vapor, a segunda da eletricidade, a terceira, que foi da comunicação, a internet, os dados. E hoje a gente vive uma quarta revolução, que ela envolve todas essas coisas, mas inteligência artificial. As pessoas chamam de IoT, que é a internet das coisas. O mundo está sendo resetado. Tudo que você conhece de profissão, tudo que você tem de parâmetro de vida, na indústria 4.0 vai mudar. Tudo que fazia sentido até março desse ano, a partir de agora não vai fazer mais nenhum sentido. Nós assistimos, né, tudo que aconteceu durante essa semana nas eleições, né, dos Estados Unidos. E a gente percebe que existe uma movimentação mundial que aponta para o fim dos tempos. Tudo que a gente está assistindo na história desse mundo, hoje aponta para os fins dos tempos. A Bíblia diz que ia se multiplicar o quê? A iniquidade. Que ia existir pais contra filhos, mas lá em Joel também diz que nos últimos tempos, né, Deus ia suscitar uma geração que ia converter os corações dos pais aos filhos e os filhos aos pais. Assim como existe uma contracultura, existe também um Deus que cuida de você. Deus não deixou você aqui sozinho. Ele tem uma agenda para você e para mim. Mas qual é a sua agenda? Qual é a minha agenda? Que interesses governam a minha agenda? Quais são os princípios que regem as minhas escolhas? Por que eu escolhi este ou aquele caminho? Hoje Deus conclama seu povo a escolher, né? Quando Josué já estava ali velhinho, né? Ele chamou o povo, né? Vocês têm que escolher.
servir os deuses que existem nesse mundo? Ou o Deus dos nossos pais? Quem você quer escolher, seguir? Uma nova ordem mundial? Ou esperar por um Deus que vai fazer tudo novo? Quais têm sido a minha agenda? O que eu tenho colocado de prioridades? Quais têm sido as minhas escolhas? Em que se baseiam as minhas escolhas? Em quais princípios? Porque, como eu disse para você, né, ali nós vivemos em tempos líquidos. Não existe princípios. Os princípios são aqueles que eu acho que são. E eu não esqueço a pergunta de Pilatos para Jesus. Porque Jesus afirmou para ele: eu sou a verdade. E Pilatos virou para Jesus e perguntou: o que é a verdade? E eu afirmo para você aquilo que Jesus respondeu. Não para Pilatos, porque Pilatos já sabia a resposta. Ele era um homem inteligente, ele era um governador. Ele sabia que estava diante da verdade. E Jesus fala assim hoje para mim e para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que Deus possa abençoar essa vida, possa abençoar a nossa vida, e que a gente possa estar firmado nesses princípios, porque Deus tem um lugar na sua agenda. Esse é o meu pedido, a minha oração nesta noite. Amém. Vamos colocar em pé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque Tu és um Deus de amor. Tua palavra mesmo descreve Deus como amor. Não só um amor que nos observa de longe, porque a Bíblia mesmo diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Obrigado, Pai, porque Tu manifestaste o Teu amor através do Teu Filho. E eu peço agora, nessa noite, que Tu manifestes o Teu amor a cada um de nós que está aqui presente, aqui nos assistindo, para aqueles que ainda vão nos assistir, que Tu abençoe, que a gente continue firme, acreditando, esperando na bendita esperança da volta de Jesus. É o que peço, em nome de Jesus, Senhor. Amém.